E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a respeito de fuso horário, ou seja, constantemente ocorre uma dúvida de por que ocorre uma determinada hora em uma parte do planeta e uma hora completamente diferente na outra parte do planeta. Devemos levar em consideração que a Terra está girando em torno do seu próprio eixo, ou seja, movimento de rotação, e que, portanto, existe uma diferença na distribuição dos raios solares sobre a superfície terrestre, visto que a Terra apresenta uma forma de um geóide, ou seja, como a Terra tem uma forma quase que esférica, só que tem algumas deformações em sua estrutura, o que deixa a configuração de geóide, com certo achatamento nos polos e alongamento na linha do Equador. Então, dessa maneira, com essa forma quase esférica, a incidência dos raios solares acontece sobre uma parte do planeta e não acontece sobre a outra parte. Então, dessa maneira, logicamente vai existir uma diferença em relação às horas. E para entender essa diferença em relação às horas, foi feito em 1884 uma convenção nos Estados Unidos para definir um ponto inicial, um ponto de origem, e a partir desse ponto inicial estabelecer as demais horas do planeta, que foram denominadas de fusos horários. O meridiano que foi colocado como sendo o principal foi o meridiano de Greenwich, que também pode ser chamado de meridiano inicial ou meridiano de origem. Ou seja, pessoal, esse meridiano de Greenwich, ele foi colocado como sendo o marco zero, e a partir desse meridiano as demais horas seriam estabelecidas. Foi escolhido o meridiano de Greenwich por toda uma tradição herdada ali na Inglaterra em relação a pesquisas relacionadas à questão de cartografia, astronomia, movimentos do planeta de um modo geral. Então, por lá já tinha um observatório chamado de Observatório de Greenwich, resolveram adotar como sendo o referencial. A partir desse meridiano, as demais horas do nosso planeta, elas estão estabelecidas. Ele é o ponto de partida, é o ponto zero. Galera, se nós pensarmos da seguinte maneira, para que tenha a distribuição dos raios solares sobre todos os pontos da circunferência da Terra, ou seja, 360 graus, o tempo de duração para que isso ocorra é de 24 horas. Então, chegamos à conclusão de que para ter a distribuição dos raios solares sobre todos os pontos da Terra, leva um período de 24 horas. Ok. Foi aí que foi analisado a seguinte condição. Se nós temos para 360 graus, que equivale à circunferência da Terra, nós temos 24 horas, quanto em graus nós teríamos em uma hora? X. Aqui nós temos uma regrinha de 3, ou seja, se para 360 graus nós temos 24 horas, em uma hora nós vamos ter X, que vai ser a equivalência da medida em graus. Por que a medida em graus? Porque nós estamos levando em consideração uma superfície quase que esférica, portanto, nós temos a medida ali levando em consideração essa circunferência, 360 graus. O grau é a unidade de medida em questão. Ao fazer essa regra de 3, nós teremos que, se em 360 graus são 24 horas, quanto seria o equivalente em uma hora? X. Ao fazer a regra de 3, encontramos um valor de 15 graus, ou seja, nós temos que, a cada 15 graus, o equivalente a uma hora. Então, a partir do ponto zero, que é o meridiano de Greenwich, a cada 15 graus de longitude. Por que longitude? Longitude é a distância de um ponto até o meridiano de Greenwich, ou seja, ele é o referencial. Então, a cada 15 graus de longitude, nós temos uma hora. Ao todo, são 24 fusos. Cada um equivale a uma hora, compondo as 24 horas do movimento de rotação. Se nós multiplicarmos os 24 fusos que nós temos por 15 graus, nós vamos ter um valor de 360 graus, que vai ser a correspondência circunferência da Terra. A pergunta que nós devemos fazer então é se esses 15 graus são para mais ou para menos. É aí que está a questão.
O movimento de rotação da Terra ocorre de oeste para leste. Então, a incidência dos raios solares que ocorreu em leste ainda vai acontecer a oeste. Portanto, chegamos à seguinte conclusão: a cada 15 graus para leste, aumenta 1 hora. A cada 15 graus para oeste, diminui 1 hora. O território brasileiro está a oeste de Greenwich, portanto, as horas no Brasil elas são atrasadas em relação a Greenwich, que é o ponto zero, ponto de partida, ponto referencial para estabelecer as demais horas do planeta, para estabelecer o fuso horário. Nós temos 2 regras interessantes para fazer o cálculo do fuso horário. A primeira regra é a seguinte: hemisférios diferentes somam-se as longitudes e divide por 15. Ao fazer essa conta, vai ser encontrada uma diferença em horas entre 2 localidades. Hemisférios iguais diminuem-se as longitudes e divide por 15. Ao fazer essa conta, vai ser encontrada novamente a diferença em horas. A partir dessa conta, é possível fazer o cálculo de fuso horário. Agora, se de repente algumas pessoas acharem essa maneira um pouco mais complicada, podemos fazer pelo simples método de traçar uma linha gráfica e ter uma variação a cada 15 graus que configuraria a circunferência da Terra em um plano. Ao traçar essa reta, essa linha gráfica, nós temos uma variação a cada 15 graus de 1 hora. Se for a cada 15 graus para leste, aumenta 1 hora. Se for a cada 15 graus para oeste, diminui 1 hora. Em relação ao território brasileiro, nós passamos por uma alteração recente. No final de 2013, o Brasil, que até então possuía 3 fusos horários diferentes, passou a ter 4 fusos horários, retornando ao que era até 2008. O Brasil ele tem 4 fusos, ou seja, como o território brasileiro ele é bem extenso, extenso longitudinalmente, ou seja, em relação ao meridiano de Greenwich, não dava para ter somente 1 hora no nosso território, sendo que, se teríamos somente 1 hora, a distribuição dos raios solares aconteceria de maneira desigual. Então ficaria meio contraditório a incidência do raio solar em relação à hora legal vista do nosso relógio. Portanto, o território brasileiro tem mais de um fuso horário. O primeiro fuso brasileiro corresponde ao fuso oceânico, que está a menos 2 horas de Greenwich. Exemplo, Fernando de Noronha. O segundo fuso brasileiro é o que corresponde ao horário oficial, ou seja, constantemente na nossa mídia, em rádio, televisão, é colocado uma determinada prova, um determinado concurso que seja, segundo o horário de Brasília. Então, dessa maneira, esse é o horário oficial. Os estados, regiões que estão inseridos nesse horário oficial são os seguintes. Nós temos as regiões Sudeste, região Sul, região Nordeste, além de Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Pará e Amapá. Esses estados, essas regiões estão no fuso oficial brasileiro, que está a menos 3 horas de Greenwich. O terceiro fuso brasileiro está a menos 4 horas de Greenwich e compreende Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia e Roraima. Vale lembrar que o Brasil passou por uma alteração, por isso que o Acre e também uma parte do Amazonas não está inserido mais nesse fuso horário. Como eu havia falado, nós passamos por uma alteração recente no final de 2013, em que agora o Acre e parte do Amazonas está em um outro fuso horário, ou seja, é o quarto fuso brasileiro. O quarto fuso brasileiro compreende a parte mais a oeste do território brasileiro, portanto com as horas mais atrasadas. O estado do Acre e parte do Amazonas está a menos 5 horas de Greenwich. É uma alteração recente, uma atualidade
por qual nós passamos no estudo de fuso horário. Esses são os fusos brasileiros. Então, dessa maneira, se nesse exato momento, um exemplo qualquer, são 15 horas em Brasília, em Fernando de Noronha serão 16 horas. No Mato Grosso, 14 horas. No estado do Acre, 13 horas. Esses são os fusos brasileiros. Alguns exercícios vão ser feitos mais à frente no nosso estudo de fuso horário. Existe um outro aspecto que também deve ser estudado, que é em relação ao horário de verão. O horário de verão é o ato de adiantar o relógio em 1 hora com a finalidade de economizar energia. Esse é o horário de verão. O horário de verão, segundo o último horário de verão que ocorreu no final de 2013 e início de 2014, por que final de 2013 e início de 2014? O horário de verão ele tem tempo certo para começar e terminar. O horário de verão vai do terceiro domingo de outubro até o terceiro domingo de fevereiro. E alguns estados, como eu havia falado, no final de 2013 e início de 2014, o último horário de verão compreendia regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, além do Distrito Federal. Pode ser que aconteça alguma mudança, como por exemplo, o Tocantins, no horário de verão de 2012 e 2013, estava presente, 2013 e 2014 não mais. A Bahia também já esteve presente em horários de verões anteriores, não está mais. Então, esse horário de verão nós temos que ficar atentos, porque pode ser que em ano tenha alguma mudança. Então, levando em consideração o último horário de verão, que aconteceu do terceiro domingo de outubro de 2013 até fevereiro de 2014, nós tínhamos presentes regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, além do Distrito Federal. Esses estados, mais o Distrito Federal, essas regiões, compreendendo seus estados, mais o Distrito Federal, adiantaram o relógio em 1 hora para economizar energia. Por que isso acontece? Na época que passa a ter início o verão no nosso país, no terceiro domingo de outubro ainda não teve início, mas é o momento em que passa a existir uma maior incidência dos raios solares sobre aquelas áreas que são mais distantes da linha do Equador, ou seja, mais próximo ao Trópico de Capricórnio, que é o trópico que está passando ali no território brasileiro. Então, dessa maneira, numa época de verão, acontece um período onde o dia ele fica maior do que a noite. Portanto, em locais que existe o horário de verão, que são mais distantes da linha do Equador, a intenção por parte do governo é de aproveitar mais a incidência da luz solar e assim poder economizar energia. Para alguns estados, de fato, o horário de verão acaba surtindo efeito, sobretudo aqueles estados presentes da região sul, visto que, por conta da inclinação da Terra e a maior incidência dos raios solares sobre esses estados na época do verão, de fato, há uma maior incidência da luz solar e, portanto, uma economia de energia. Agora, para alguns outros estados, como por exemplo Goiás, como por exemplo Mato Grosso, a questão do horário de verão não é tão significativo, porque devido à proximidade com a linha do Equador, não surte tanto efeito um verão com dia tão mais longo do que em outras épocas do ano. Então, o que acontece, por exemplo, num estado como Goiás? Em Goiás, de fato, quando chega 7, 7h30, ainda está existindo a luz solar. Ok, mas quando ocorre o período da manhã, ainda está escuro. Isso é diferente em estados que estão mais ao sul, onde já está claro. Portanto, é válida a questão da economia da energia. Bom, pessoal, na aula de hoje nós estudamos então a respeito de fuso horário, a teoria do fuso horário e a teoria a respeito do horário de verão. Até a próxima, galera!